Sem querer ou não, a internet nos proporciona diversos momentos de curiosidade. Às vezes com coisas realmente bobas. Alguém se lembra daquele jogo do pombo onde uma pegadinha fazia com que uma cara horrível aparecia gritando e assustava até a mais indiferente das pessoas? Outras que nos arrepiam do primeiro fio da cabeça, para quem tem, até o último do pé. E como somos seres movidos por curiosidade, a nossa reação é de sempre procurar coisas que nos deixam surpresos e assustados. E como, desde que surgiu a internet, é uma terra quase sem limites, há um número infinito de coisas que podem prender sua atenção. Quando é alguma coisa que pode te deixar um pouco mais assustado, esse número aumenta bastante. Neste sentido, a gente resolveu reunir aqui algumas coisas reais que estão na internet e que você talvez não queira procurar muito. São as 5 coisas que você não deve pesquisar se quiser manter a sua sanidade mental. Eu sou o Boco e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Elisa Lam. Essa é uma história real de um caso bastante curioso, com poucas respostas, um tanto quanto assustador e, ainda, é um prato bem cheio para a criação de teorias conspiratórias. Tudo que envolve a protagonista dessa pesquisa parece estar envolto de uma pitada de dúvida e estranheza. Vamos explicar. Elisa Lam era uma estudante canadense que, em suas férias, resolveu viajar para conhecer o estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ela passou por San Diego antes de chegar à cidade de Los Angeles, onde se hospedou em um lugar chamado Cecil Hotel. Sua família afirmou que ela tinha transtorno bipolar, mas sem nunca ter tido uma crise que deixasse perdida. A partir daí, a história fica macabra. Esse hotel tem um histórico com mortes que é no mínimo peculiar. Pois então, a estudante se registrou e se instalou no quarto com tudo nos conformes, até que em certo momento ela desapareceu sem dar nenhum sinal aparente. Seus pais foram do Canadá para lá para auxiliar nas buscas, mas o mistério só foi resolvido com a reclamação de alguns hóspedes do hotel que reclamaram da água do hotel, que estava com gosto ruim e com pouca vazão. Ao subir na caixa d'água do hotel, encontraram o corpo da estudante boiando já em estado avançado de decomposição. Calma que ainda fica mais estranho. Seu corpo não tinha sinais de assassinato, abuso e nem de suicídio, segundo a autópsia realizada. E para acessar a caixa d'água era necessário um grande esforço, já que ela tinha 2,5 metros de altura e uma tampa extremamente pesada. Ou seja, tudo muito nebuloso. A causa da morte relatada pela polícia foi afogamento acidental. Mas, como explicamos, seria muito difícil que Lam tivesse força para poder realizar tudo isso. Para completar, na investigação foram puxados os vídeos do hotel para refazer os passos de Elisa. O que foi encontrado é realmente agoniante e difícil de assistir. Além de assemelhar com filmes como O Chamado e O Exorcismo de Emily Rose. Uma mistura de confusão, euforia e perda da sanidade. Se você quiser pesquisar, é por sua total conta e risco. Aqui está uma parte. Número 2. Fournier. Você pode ser um fã incondicional de basquete e, como um bom curioso, pesquisar os jogadores no Google naquele momento em que você está assistindo um jogo. Vamos supor que você esteja assistindo um jogo do Orlando Magic, time da Flórida, e gostou do jogador Evan Fournier. Naturalmente, você abre seu celular e escreve só Fournier, por pura preguiça e poupança de tempo. Sua intenção é só descobrir a altura e nacionalidade do jogador. Pense bem antes de fazer isso. Caso você esteja vendo um jogo do Magic e ele apareça, continue assistindo seu jogo sem nem olhar para o seu celular. Nós temos a certeza plena de que você vai se arrepender profundamente. Vai querer jogar o seu celular no chão e, se possível, ainda pisar nele até que o despedace. Mas vamos explicar em partes.
Se apesar desse aviso você ainda queira ver, aí o problema com o sono e com a sua vida será por sua conta e culpa. Essa pesquisa da palavra Fournier leva a uma doença conhecida como gangrena ou síndrome de Fournier. Ela é rara e é causada por uma bactéria. Mas até agora tudo bem, né? Agora piora bastante. Essa doença atinge a região do períneo, aquela região entre o órgão genital e o ânus. E como você ouviu agorinha, a doença chama-se gangrena. Então, é aquela infecção que acelera o processo de necrose da pele. Isso faz com que a pele se corroa e fique com um cheiro extremamente desagradável. De qualquer maneira, a doença tem cura se tratada a tempo. A cirurgia retira todas as células mortas pelo processo de necrose da pele e das células que ali estavam envolvidas. Acho que agora vocês entenderam, certo? Uma doença que necrosa a pele da região do órgão genital. Se você ainda for pesquisar, eu só te desejo boa sorte. Número 3, cão zumbi. A gente conhece a Rússia como um país de beberrões de vodka, de muito frio e de pessoas com personalidades totalmente fechadas. Ou você acha a cara do presidente Vladimir Putin convidativa para um papo descontraído sobre as amenidades da vida, como as brincadeiras de seu cachorro. Mas também é um país conhecido por seu forte desenvolvimento de tecnologia ao longo dos anos. Lembra da nave Sputnik? O primeiro satélite artificial a ser lançado no espaço é uma obra dos russos, melhor ainda dos soviéticos. 4 anos depois, em 1961, a Rússia mandou o primeiro humano para fora da Terra, Yuri Gagarin. Entretanto, a ciência acompanhava os soviéticos bem antes disso e esse é nosso assunto. Em 1927, o médico Sergei Brukhonenko começou a fazer um experimento com cães. Ele queria que a cabeça do animal funcionasse sem a necessidade de um corpo. Isso é, ele criou uma máquina que substituía as funções do coração e do pulmão. Não parece assim tão assustador, não é mesmo? Vamos mudar a sua opinião neste exato momento. Se você pesquisar por isso, você encontrará um vídeo do experimento que incrivelmente funcionou. As funções do corpo do cão foram substituídas pela máquina de maneira bem satisfatória. O vídeo tem 9 minutos e mostra somente a cabeça isolada do cachorro executando movimentos normais de um cachorro, como lambidas em seu focinho e uma reação incômoda ao som de um martelo no chão. Agora deu para perceber o tanto que o vídeo é macabro, não é? Se estiver curioso, veja. Mas não nos culpe por qualquer pesadelo que venha a ter com isso aí. Número 4, Unidade 731. Dentre os episódios mais sangrentos da história da humanidade, existe a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que a guerra matou entre 40 a 72 milhões de pessoas entre 1939 e 1945. Somente o Holocausto matou cerca de 6 milhões de judeus durante o conflito mais sangrento registrado entre os humanos. A guerra usou diversas armas biológicas e, como você deve saber, as bombas nucleares. Mas tem partes da batalha que não são tão conhecidas e tão pouco divulgadas. Essa é a história do caso que vou contar agora. A Unidade 731, uma unidade secreta desenvolvida pelo Japão que realizava experimentos com humanos. Já avisamos, se você pesquisar sobre o assunto, seu estômago deve ser forte. Afinal, as imagens são realmente chocantes e podem te deixar bem reflexivo. Entre os atos feitos nessa unidade estão a exposição de pessoas ao gelo para que fossem medidas as consequências das queimaduras de gelo no corpo de um ser humano. E não para por aí. Pessoas foram dissecadas vivas. Seus órgãos eram removidos um a um para testar a resistência até a morte. Alguns eram feitos sem qualquer uso de anestesia. Outros eram levados para uma câmara, onde a pressão era baixada para saber até que ponto os olhos das pessoas resistiriam até explodir. Também foram espalhadas doenças contagiosas, sem nenhum pudor. Mas apesar da crueldade visível, a unidade foi descontinuada sem que qualquer envolvido tenha sido punido. Nenhuma retratação governamental também foi feita. O caso foi apenas deixado de lado sem nenhuma explicação ou pedido de perdão. Enfim, a escolha é sua se quiser pesquisar, hein?
Número 5. Incidente do Passo Dyatlov. Esse é mais um caso misterioso e oficialmente deixado sem respostas. E pelo governo russo, hein? Ele ocorreu em 1959 com 9 esquiadores russos que iriam a uma montanha para a realização de uma pesquisa de campo de algumas montanhas ainda desconhecidas. Todos eram esquiadores experientes e conheciam boa parte da área. Durante parte do percurso, Dyatlov, líder da expedição, comunicava-se com um posto de seu clube esportivo. Em certo momento, as mensagens não chegaram mais. A família dos pesquisadores, então, solicitou que fosse feita uma busca por eles. A investigação envolveu helicópteros e a presença do exército. Aí começa a estranheza. Primeiramente foram encontrados 2 corpos, vestidos apenas com roupas íntimas. Logo após, mais 3 corpos. O modo em que foram encontrados dava a entender que eles tentavam voltar ao acampamento que haviam montado ali perto. A procura pelos outros 4 cadáveres levou mais 60 dias, onde os descobriram enterrados embaixo de uma grande quantidade de neve. A autópsia acusou morte por hipotermia, porém, também foram identificadas fraturas graves em alguns dos corpos. O problema é que eles não apresentavam nenhum tipo de ferida que pudesse justificar o trauma que sofreram. Enfim, não foram encontradas provas cabais de luta corporal ou acidente que pudessem ter machucado tanto as vítimas. Por fim, o inquérito que foi aberto para apurar as misteriosas mortes foi fechado com a resposta de que eles foram mortos por uma força desconhecida. Os documentos sobre o caso foram divulgados apenas um bom tempo depois. Curioso, não? Mas se você tiver coragem e estômago, algumas das imagens do caso estão disponíveis por aí. E aí, o que você achou? Algum desses casos realmente assustou você ou pelo menos te fez ficar pensativo? Conta pra gente aqui embaixo o que mais deixou com aquela pulga atrás da orelha. Ou qual você ficou mais instigado a procurar. Tô ficando por aqui. Um abraço grande.